que na argumentologia, Sim. na página 34, no item visual, eu gostaria de entender o seguinte. O senhor coloca aqui que o visual da consciência amparadora tem uma Pode ser de fisionomia. homem ou de mulher, em geral, refletindo a fisionomia do mais recente soma corporificado pela consciência na intrafisicalidade. Por isso, quando há referência geral e didática, aqui, a amparador, deve-se entender o amparador ou a amparadora. Certo. A minha pergunta é o seguinte, na projeção consciente, quando nós fazemos uma projeção, quando nós não enxergamos a consciência, isso, o amparador, a nossa lucidez que está baixa, ou o que seria isso? Não, porque o processo de você ver com nitidez uma consciência é um dos fenômenos mais difíceis que tem. Você tem a impressão da condição, que é a mediunidade impressiva, é muito mais fácil. Agora, por que é difícil? Porque tem que mexer numa porção de coisa no seu cérebro, muito mais complicada aquela evidência, para ver com nitidez. O mínimo que tem que haver numa boa clarividência é uma descoincidência mínima. Sem isso não tem jeito. Agora, uma pessoa no normal aí, ela está às vezes até excitadona, ela vai ficar na descoincidência de uma hora para outra assim. Isso precisa de tempo, traquejo, não é fácil. Esse é o motivo que eu falo para vocês, que é uma coisa que nem Allan Kardec não falou nisso. Mas o processo sério, o livro dos médicos, por exemplo, fala nada disso. A verdadeira clarividência básica, mais séria que tem, além dessa do acoplamentário, é da hipnagogia, mas principalmente a da hipnopompia, que é a hora que você esteve dormindo muito tempo, na hora que você volta para o corpo. Ali é que é mais fácil, porque ali você está um pouco descoincidido, não é tão difícil de você ver com nitidez o que acontece. E outra coisa, isso não precisa de tanta energia do jeito que precisaria para montar um fenômeno com efeito físico para você ver uma aparição na sua frente. Então, e isso dá para ver detalhes da pessoa. Eu, às vezes, vejo essas personalidades, minha vida inteira eu tive isso, na hipnopompia. Agora, eu vejo com detalhes assim, o rosto, os olhos, até a cor que aparece, as coisas todas que tem, a roupa da pessoa, o tipo que é, aquilo que ela quis significar, com aquele tecido daquela roupa que tem. A gente vê tudo isso naquela evidência. Isso é impressionante. Então, isso aí é uma coisa que eu vejo que é o caminho que precisa. Mas praticamente nem tem livro sobre esse assunto, que é a clarividência hipnopômpica, como eu chamo. Que esse é um dos fenômenos mais sérios em matéria de clarividência. Agora, estou falando clarividência do ponto de vista de enxergar, de olhar, de ver. Porque a clarividência, ela entra numa opção de coisa. Tem o processo da sensitividade, como dizem em inglês, sensitivity, que é o processo, por exemplo, você vê qual a vida anterior da pessoa, aquela retrocognição que a pessoa não teve, você entra naquilo tudo. Entende? Então, aí você tem pré-cognição, você tem simulcognição, tem uma opção de coisa ali dentro. Mas ali você pode ter isso tudo sem precisar de ver. Na sua tela mental aparece só aquelas sugestões. E agora, com o problema, por exemplo, da pangrafia, isso amplia tudo. Então, a clarividência que se fala, de modo geral, é coisa muito mais séria. Então, por exemplo, a clarividência viajoura é aquela que você vê só aquele negócio pontual com o mental soma. Vai lá, vê e pega. Tudo pontual. Certo. Mas a clarividência viajoura, a gente consegue dominar a clarividência viajoura, ou ela, ela sempre é espontânea? É muito difícil você começar a dominar qualquer coisa dessa. Quase sempre tem um amparador que te ajuda no meio, e às vezes demora anos para você começar a ter algum mando, algum governo, alguma decisão em qualquer coisa dessa. Eu acho muito difícil. Então, o processo de ligação daqui para lá é muito difícil, mas de lá para cá, para eles também, é muito difícil de lá para cá. Esse processo, essa dimensão aqui é muito bem feito. Agora, por isso, ainda tem muita coisa pela frente para ver. Agora, o problema todo é a energia. Começou com energia, a coisa começa a melhorar. Mas agora, junto com a energia, tem que fazer assim, desassim, essa coisa toda. Tá, mas eu não entendi assim. Na projeção mesmo, nós não conseguimos enxergar o amparador. Não, se você está projetado, é outra coisa. Você sai, você vai ter uma vida de consciência. Isso é que é a coisa. Outra coisa, você pode ter uma cosmoconsciência lá dentro, isso é outra coisa.
Você já saiu do corpo, você está deslocado, já houve a descoincidência total. Eu estou falando aqui, ó, aparição, vidência, clarividência, Sim. é coisa que você está aqui. Não, isso sim. Você não está ainda, está junto do corpo, você não se deslocou muito. Sim. Agora, projeção consciente, alto efeito, você desencarnou temporariamente. Sim. Você entendeu? Desencarnou, perdeu a carne. Temporariamente não existe.